Boa noite para quem é de noite e bom dia para quem é de dia. Eu sou João Batista e hoje vou dar continuidade ao meu conjunto de programas Pitacos com João Batista. E hoje eu vou falar sobre um tema interessante, que é os 13 apóstolos de Jesus. Todos nós conhecemos normalmente 12, mas na realidade são 13. Vamos ver por quê. E não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal para que isso nos prestigie e continuemos fazendo programas desse tipo. E também clique naquele breguetinho do gostei. Vamos lá então. Antes de iniciar exatamente sobre os apóstolos, eu vou fazer um pequeno comentário sobre Jesus e João Batista. Há uma pequena confusão se João Batista era apóstolo ou se era o arauto. É claro que João Batista é o arauto. Existe o apóstolo João, tá? E tanto João Batista quanto Jesus são anjos. E como é que nós podemos saber onde está escrito isto? Está escrito em Mateus 3:1, que diz exatamente o seguinte: Eis que vou enviar o meu mensageiro. Isso está escrito na Bíblia 2. Na Bíblia 1, ele troca o termo meu mensageiro por anjo. E continuando a leitura, para que prepare o caminho diante de mim. Então, de repente, entrará em seu templo o Senhor que vós procurais, o anjo da aliança. Na Bíblia 2 diz o anjo da aliança, e na Bíblia 1 traduz como o anjo do testamento. Que desejais? Eis que ele vem, diz o Senhor Todo-Poderoso. O que significa que então João Batista e Jesus são anjos. Bom, vamos então agora falar sobre os apóstolos. Os apóstolos que nós temos são Pedro, André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Matias, Tiago, Tadeu, Simão, Judas Iscariotes, que completam então 12, e Matias, que foi escolhido no lugar de Judas Iscariotes após a morte dele. Bom, eu fiz uma pequena tabela sobre a descrição dos apóstolos. Com isto, eu comparei ou analisei Mateus 10, de 1 a 4, Marcos 3, de 13 a 19, Lucas 6, de 12 a 16 e Atos dos Apóstolos 1, de 23 a 26. Simão foi chamado Pedro por Jesus. André é irmão de Simão, que é irmão, então, no caso de Pedro. E nós temos também Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago. Nós temos também Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus. Mateus era o cobrador de impostos. Tiago foi filho de Alfeu. E Tadeu, tanto na Mateus como Marcos, recebe o nome de Tadeu. Porém, em Lucas, ele comenta Judas, filho de Tiago. Em outras referências, nós temos que Judas, filho de Tiago, é Lebeu ou Tadeu. Então, ele pode ser conhecido como Judas, como Lebeu ou como Tadeu. Em Marcos e Mateus, eles falam Tadeu. Bom, Simão era o Zelotes e Judas Iscariotes. E Matias, que substituiu Judas Iscariotes, que está então em Atos 1, 23 a 26. Bom, então vamos dar continuidade à nossa leitura. A missão dos apóstolos e de seus sucessores. Nós temos em Mateus 28, de 18 a 20, o seguinte texto. Então Jesus se aproximou e lhes disse: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, pois, e fazei discípulos meus, todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a observar tudo quanto vos mandei. Eis que eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Então, esta era a missão dos apóstolos, que era divulgar a palavra de Jesus em todos os cantos. Os apóstolos também teriam como trabalho, mas não em terra, mas após o desencarne, a seguinte missão, como está dito em Lucas 22, 29 e 30. Eis porque eu confio a vós o reino, assim como o Pai o confiou a mim. Assim comereis e bebereis à minha mesa no meu reino, e vos sentareis em tronos, como juízes das 12 tribos de Israel. Portanto, os apóstolos julgarão as 12 tribos de Israel. Bom, Jesus também disse que os apóstolos serão perseguidos. Nós temos em João 16, de 1 a 4, o seguinte texto: Disse-vos estas coisas para vos preservar de alguma queda. Vão expulsar-vos das sinagogas, e virá a hora em que qualquer um que vos tirar a vida julgará estar prestando um serviço a Deus. Olhem bem esse texto. Jesus diz aos apóstolos: virá a hora em que qualquer um que vos tirar a vida julgará ou pensará ou interpretará que está prestando um serviço a Deus. Continuando a leitura, farão isso porque não conheceram o Pai e nem a mim. Eu vos disse estas coisas para que, ao chegar a hora, vos lembreis delas, porque eu vos adverti. Não vos disse isso desde o princípio, porque eu estava convosco. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre Judas Iscariotes. Nós temos em Mateus 26, de 20 a 25, da seguinte forma: chegada a tarde, ele se pôs à mesa com os 12 e, enquanto comiam, disse-lhes: eu vos garanto que um de vós me entregará. Muitos tristes começaram a dizer um por um: por acaso sou eu, Senhor? E ele respondeu: quem põe comigo a mão no prato, este me entregará. O Filho do Homem segue o seu caminho, como dele está escrito. Olhem bem esse trecho. O Filho do Homem segue o seu caminho, como dele está escrito. Ou seja, Jesus veio confirmar o que estava escrito, veio confirmar as Escrituras. Continuando a leitura. Mas, ai daquele por quem o Filho do Homem for traído, melhor seria para esse homem não ter nascido. Então Judas, que ia entregá-lo, perguntou: por um acaso sou eu, mestre? E ele respondeu: tu o dissestes. Nós temos uma outra referência a Judas Iscariotes, que foi mencionado em manuscritos como atendendo a um pedido de Jesus. Olhem só, atendendo a Jesus, como se Jesus tivesse pedido a ele: você vai ter que me entregar. Vamos ler na íntegra esses manuscritos, ou um trecho desses manuscritos, que diz o seguinte: a partir da década de 1960, inúmeros manuscritos e documentos milenares começaram a ser divulgados. Entre eles, destaca-se uma versão diferente da história de Jesus e a suposta traição de Judas. O manuscrito encontrado em Nag Hammadi, no Egito, traz à luz uma nova versão sobre a trajetória de Jesus. E o texto retrata Judas como o discípulo mais próximo de Jesus e o único que o compreendeu a sua mensagem.
O que Judas não teria, e que Judas não teria traído a Jesus, e sim atendido seu pedido para denunciá-los aos romanos, para que se consumasse a profecia, para que se consumasse as escrituras. O manuscrito foi datado no século 3 ou 4 depois de Cristo. Vamos analisar um pouquinho esse trecho? Judas não teria traído Jesus, e sim atendido ao seu pedido para denunciá-lo aos romanos, para que se consumasse a profecia. O manuscrito foi datado do século 3 ou 4. Olha só, isso tinha algum sentido dentro do contexto bíblico? Eu creio que sim, porque muitas passagens da Bíblia, não apenas aquela que eu li agora há pouco, são escritas para que se cumpra o que está escrito. E para que se cumprisse, alguém teria que denunciar a Jesus. E vejam que eu li lá em Atos. Mas ai daquele por quem o filho do homem for traído. Melhor seria para esse homem não ter nascido. Fica para reflexão. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre Matias. Matias foi escolhido no lugar de Judas Iscariotes. E nós temos em Atos 1, 23 a 26, o seguinte texto. E propuseram dois, a José, que era chamado Barsabás, e qual tinha por sobrenome o Justo, e a Matias. E orando disseram, Tu, Senhor, que conheces os corações de todos, mostra-nos destes dois um a quem tiveres escolhido, para que tome o lugar deste ministério e o apostolado, do qual, pela sua prevaricação, caiu Judas, para ir ao seu lugar. Ou seja, para que Matias, para que um dos dois fosse ao lugar de Judas. Bom, e a seu respeito deitaram sortes, e caiu a sorte sobre Matias, e foi contado sobre os 12 apóstolos. Então, na realidade, nós tivemos 13 apóstolos. Por que 13? Nós tivemos os 12 primeiros, depois Judas Iscariotes, que traiu a Jesus e que foi, após sua morte, substituído por Matias, para que então permanecessem 12. Para que então os 12 viessem a julgar as 12 tribos de Israel. E através de outras coisas, conforme o número 12. Bom, com isto, eu encerro hoje este pitaco e que Deus abençoe a todos e a todas. Namastê. Eu sou João Batista.